Na noite do dia 25 de novembro de 1964, na cidade de Nova Berlim, estado de Nova York, Estados Unidos, Cat Ratzenbuller saiu para sua varanda quando viu cair do céu uma luz que ela pensou se tratar de uma estrela cadente. A luz caiu na encosta de um morro que estava a aproximadamente 1 quilômetro de distância dela. Logo em seguida, uma segunda luz surgiu, caindo em direção à primeira luz, que já estava no solo. Porém, esta segunda luz parou um pouco antes do chão e começou a se mover horizontalmente ao longo do leito de um riacho que havia próximo à encosta. À medida que esta luz se movia, seu brilho se tornava cada vez mais intenso, e era acompanhado por um zumbido bem baixo que ela foi capaz de ouvir daquela distância. Foi então que Cat resolveu chamar sua sogra, pois estavam apenas as duas em casa. Sua sogra correu para observar com ela e, ao ver as luzes, ficou extremamente assustada e pediu inúmeras vezes para que Cat voltasse para dentro de casa. Porém, Cat estava curiosa e observou ao longe 2 carros subindo a estrada próximo ao morro. Um deles parou o veículo, talvez percebendo o fenômeno e querendo observar melhor. A luz que passeava entre o riacho e a encosta foi em direção ao carro e este, por sua vez, saiu dali, acelerando em alta velocidade. De repente, a luz se volta em direção a Cat e sua sogra. Ambas, assustadas, entram para dentro de casa, mas ainda observam o objeto pela janela. Enquanto isso, outro veículo passa pela estrada e também acelera ao perceber a estranha luz. A sogra de Cat então pega alguns binóculos para que ambas possam observar melhor o fenômeno. Elas então acompanham a estranha luz se juntar à primeira, que permaneceu parada no mesmo lugar de onde havia parado inicialmente. Por sorte, o binóculo que elas possuíam era extremamente potente e foi capaz de identificar do que se tratava aquelas luzes. Elas puderam ver uma estrutura metálica redonda que estava apoiada em uma espécie de suporte de aterrissagem. A parte de baixo do objeto possuía uma luz muito mais forte do que o restante da nave. Foi quando Cat pôde ver 5 figuras humanoides carregando caixas e outros objetos que pareciam ser ferramentas estranhas. Os seres eram bem parecidos com os humanos, porém um pouco mais altos. Vestiam uma roupa colada ao corpo semelhante à roupa de mergulho. As mãos e o rosto dos seres ficavam para fora da roupa e suas peles possuíam uma coloração mais clara que a da roupa. Ao olhar para o outro objeto, o que chegou primeiro, ele era idêntico ao segundo e também tinha vários seres em torno dele. Estes seres pareciam trabalhar em algo e por vezes foi possível identificar que eles estavam trabalhando com uma espécie de tubo. Os seres concentravam seus esforços na primeira nave, que Cat imaginou estar com algum defeito. O fenômeno permaneceu por cerca de 4 horas e aparentemente foi tentado várias vezes instalar algum tipo de mecanismo na primeira nave, e somente depois de várias tentativas foi que os seres conseguiram o que queriam. Pois eles rapidamente, ao atingir o seu objetivo, recolheram tudo o que estava no chão, entraram em suas respectivas naves e partiram. A segunda nave subiu velozmente para o céu, sumindo quase que instantaneamente, tamanha era sua velocidade. A primeira nave, que estava aparentemente com problemas, subiu um pouco, pairou por alguns segundos acima do morro e depois acelerou na mesma direção da primeira nave. Após o incidente, Cat e sua sogra foram questionadas do porquê não chamaram a polícia, e a resposta delas foi de que não queriam atrapalhar os seres. Na manhã seguinte, Cat e seu marido, que ficou sabendo da história, resolveram ir até a encosta do morro para tentar encontrar alguma coisa. No local, eles encontraram 2 conjuntos de depressões triangulares no solo. Cada um desses buracos tinha cerca de 35 centímetros de largura e 45 centímetros de profundidade.
indicando o local onde estavam os trens de pouso das duas naves. Nas proximidades, eles também encontraram no chão um pequeno pedaço de algo que parecia ser um cabo. Eles descreveram este objeto como sendo uma parte de um tubo pequeno, onde a parte de fora era de um material que lembrava papel toalha marrom, mas que não era definitivamente papel toalha. Dentro destes pequenos tubos havia tiras picadas de algo que se assemelhava a papel alumínio, mas que também aparentemente não era alumínio, pois por mais que se amassasse aquele papel, ele sempre voltava para sua forma original. No centro deste cabo tubular havia um corte lateral, como se tivessem tirado uma lasca dele. Cat e seu marido cortaram um pedaço daquela evidência e a levaram para casa. O caso mais tarde acabou se espalhando e chamou a atenção de vários grupos ufológicos que visitaram a família para entrevistá-los. Porém, quando o primeiro grupo de pesquisadores chegou à casa deles, o cabo que eles haviam encontrado no chão havia se perdido. Porém, todos os grupos ufológicos que visitaram a família em períodos diferentes não encontraram nenhuma contradição nas versões contadas. Cat e sua sogra sempre contavam a história exatamente do mesmo jeito. Além dos ufólogos, Cat ainda foi submetida à hipnose e a testes psicológicos que apontaram que de fato ela não estava mentindo. O mais intrigante deste caso é ver a ação das naves, provavelmente alienígenas, diante de uma situação inusitada. Como bem apontou as testemunhas, a primeira nave aparentemente estava com problemas e teve que pousar. A segunda nave foi ao resgate e, antes de iniciar a ajuda dos companheiros, fez uma varredura no local, provavelmente na intenção de assustar motoristas e pessoas que pudessem estar ali por perto. Depois, os seres pousaram próximo à primeira nave e trabalharam no conserto da primeira nave, que demorou, mas acabou sendo um sucesso. Por vezes, na ufologia é questionado o porquê as naves alienígenas caem, e os motivos são os mais variados, que vão desde problemas na nave até ataque de armas humanas. É claro que a tecnologia deles é extremamente superior, pois estes seres viajaram muitos anos-luz para nos encontrar, mas ainda assim temos que lembrar que nem a tecnologia mais avançada está livre de erros e problemas. Uso como exemplo algo que já citei em outros vídeos aqui do canal. Se voltássemos no tempo e trouxéssemos para nossos dias atuais uma pessoa de 300 anos atrás, com certeza essa pessoa iria ficar extremamente abismada com tamanha tecnologia que possuímos, que vai desde computadores e celulares com internet até aviões que atravessam o oceano. Mas talvez ele se questionasse a mesma coisa. Se temos uma tecnologia tão avançada, por que nossos celulares travam? Por que nossos aviões caem? A resposta é a mesma para o caso dos alienígenas. Alcançamos uma tecnologia muito superior ao que tínhamos há 300 anos atrás, mas ainda assim estamos suscetíveis a erros e falhas. Nossos aviões são a forma de transporte mais segura que existe, mas ainda assim acidentes acontecem. Da mesma forma, quantas vezes naves alienígenas não devem pousar na Terra para fazer reparos e talvez nem fiquemos sabendo. Talvez este relato seja a prova de que isso acontece e que as naves alienígenas não vêm sozinhas. Podemos imaginar que por trás de cada nave em forma de disco comumente relatada, temos uma nave-mãe maior ainda para comportar estas pequenas naves. Isso faria muito mais sentido do que viajar em uma nave relativamente pequena pelo universo completamente sozinha. Além disso, com mais gente, há como se ter esse tipo de suporte de outros seres em caso de alguma pane. Outro aspecto que intriga é o fato das testemunhas terem perdido o material que recolheram. Será mesmo que eles perderam este pedaço de tubo provavelmente alienígena? Um material como esse seria com certeza guardado com muito carinho, pois teria um valor inestimável, não somente financeiro, mas para toda a humanidade.
seria algo que mudaria a história para sempre. E imagino que eles tinham consciência disso. É possível então que eles tenham recebido a visita de agentes governamentais que confiscaram aqueles pedaços de tubo e os forçaram a não comentar sobre isso. Ou talvez ainda, os próprios alienígenas, na intenção de esconder sua visita à Terra, podem ter voltado à casa da família e terem recuperado este material. O fato é que não temos como saber o que aconteceu, mas as investigações apontam que é provável que eles realmente estejam contando a verdade. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.